coisa é, o que é hater, Cleo? Northside pulling shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up on my. Então, eu vou começar com o termo haters, é um termo de origem inglesa e significa basicamente pessoas que odeiam. Pessoas que odeiam tudo que você faz nunca tá bom. Essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas muito infelizes que usam a rede social, um anonimato, né, com um perfil fake para poder ofender pessoas, propagar ódio, difamação e que na maioria das vezes não tem responsabilidade nenhuma pelo que postam. Isso é um assunto muito complicado, porque isso mexe muito com as pessoas de forma negativa, entendeu? Isso te coloca muito em dúvida sobre o que você é, sobre defeitos. Será? A gente fica com várias dúvidas na cabeça. Será que eu sou essa pessoa que essa outra pessoa tá falando? Isso mexe com autoestima, isso mexe com desânimo, isso mexe com motivação, com dúvidas no geral, te deixa muito em xeque, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu sou realmente essa pessoa que esse perfil tá falando? Será que as pessoas me veem dessa forma? Isso é um assunto muito complexo, gente. Isso mexe muito com as pessoas. A opinião das pessoas mexe muito com o eu interior. Porque se você não estiver bem mentalmente para poder lidar com essas questões, isso e outra coisa, a ansiedade, ela multiplica os efeitos disso na sua vida. Então isso potencializa. Se a pessoa fala que você, por exemplo, que meu nariz é grande. Meu nariz é grande. Se me falar hoje, assim, meu nariz é grande mesmo. Eu puxei meu pai, a família dele tem o nariz mais avantajado mesmo. Só que se você fala isso pra uma pessoa que já tá passando por um momento de dificuldade, se ela já faz alguma terapia medicamentosa com medicamento pra ansiedade, isso vai chegar pra ela muito mais potente, vai potencializar muito dentro dela e isso vai causar uma angústia muito grande. Então isso é um assunto muito sério. Essas pessoas, gente, que criam esses perfis, ela tem muita inveja, é uma pessoa muito vazia, muito amarga. Eu sei que a gente nem deveria ter, mas dá dó, dá pena. Essa pessoa deve ser muito infeliz para poder criar um perfil para falar sobre outra pessoa, entendeu? E na maioria das vezes ela queria ser você. Por que não? Essas pessoas não invejam apenas pessoas com dinheiro, pessoas bonitas. Vocês acham que só isso que cria inveja nas pessoas? Claro que não, gente. As pessoas invejam seu astral, sua energia, sua força de vontade, seu ânimo. Porque é isso que elas querem, mas elas não conseguem, entendeu? Você só precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Isso não é sobre você. Isso só diz respeito a ela. Tem um trecho que fala que quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais sobre Pedro do que de Paulo. E isso é a maior realidade que tem. Se a pessoa não consegue ver nada positivo no que você faz, se ela não consegue ver luz, se ela não consegue ver alegria, se ela não consegue ver coisa positiva, essa pessoa ela tá doente. Essa pessoa tá essa pessoa não, essas pessoas, né? Porque não é só uma pessoa, são várias pessoas. Essas pessoas estão doentes, mente desocupada. Você tem dois caminhos para você seguir. Ou você vai pelo caminho do bem e vai propagar coisas boas, vai divulgar pessoas, vai fazer coisa positiva, vai arrumar seu quarto, enfim, vai fazer coisas boas para você se sentir bem. Ou ela vai por outro caminho, que é o caminho do mal. Mente desocupada gera muita solidão, gera tristeza, gera infelicidade. Então, assim, é muito comum essas pessoas ter esse tipo de sentimento dentro delas. E, além disso, essas pessoas, mais do que ter sua vida, elas querem refletir a tristeza que elas sentem, a angústia, esse sofrimento que elas vivem, fazendo mal e deixando outras pessoas se sentirem mal como elas, entendeu? Elas precisam de ajuda, porque essas pessoas precisam ter responsabilidade pelo que postam. E mais do que isso, é muito importante a gente ter tipo um feeling assim mesmo de parar de propagar esse tipo de coisa, parar de ver uma pessoa, uma mulher, enfim, uma mulher, um homem sendo ridicularizado em rede social e ficar compartilhando isso em grupos de WhatsApp, em rede social, em Instagram, enfim. Gente, só parem de fazer isso,
Porque tem muitas pessoas que estão passando por um período muito difícil e essas coisas mexem muito com a gente, essas pessoas podem até se atentar contra a própria vida, se sentir realmente incapaz e acreditar no que esses haters postam. Então isso é muito complexo e a gente tem que se policiar muito para parar de achar graça nesse tipo de coisa, porque isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Isso não tem graça, entendeu? E quando essas pessoas veem que ela não tem público, a piada fica sem graça. A piada fica sem graça, ela não vai ter mais aquela... Porque a pessoa ruim que fica por trás desses perfis, ela gosta de ver o circo pegando fogo. Gosta de ver as pessoas se maltratando, realmente duvidando de si. Mas a gente tem que parar com isso, de compartilhar isso e focar no que realmente importa, no que você é, no que você sente, no que você acredita, entendeu? E o que essas pessoas falam dizem muito mais sobre elas do que sobre você. Doença, gente. Depressão não é brincadeira. Só quem tem sabe. Só quem tem e já passou por uma crise de ansiedade sabe como é ruim ter esse sentimento. Fica um vazio. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu já tomei um medicamento controlado durante algum tempo e no início eu não queria tomar. Porque eu falei assim, não vou tomar isso não. Isso foi um tempo atrás. Eu tô assim, não, eu não tô com depressão não. Eu não tô com problema nenhum não. E na verdade eu não aceitei que eu tava tendo crise de ansiedade. O pico maior que eu tive foi uma vez dentro do ônibus. Eu tava pegando um ônibus pra poder ir pra faculdade na época. E eu comecei a sentir falta de ar, ansiedade, aquela ânsia assim dentro de mim. Eu não sabia o que era. Eu comecei a ficar tonta, comecei a dar vontade de chorar. E aí que eu percebi, gente, realmente eu preciso de ajuda. Eu não tô bem. E é bom a gente se policiar sobre isso e buscar ajuda, entendeu? Se precisar tomar um medicamento durante um período, por que não tomar? Se isso vai te ajudar e depois você vai ficar muito melhor. Você tem que ter na cabeça que isso passa, tudo que é ruim passa. Tudo passa, gente. Seja uma coisa boa, seja ela ruim, nenhuma tempestade vai durar pra sempre na sua vida. E se precisar fazer uma terapia medicamentosa para você poder passar dessa fase, por que não fazer? Por que não procurar um psicólogo para fazer uma terapia? A nossa infância, a forma que a gente é criado, isso reflete muito na nossa vida adulta. Você vai crescendo e você vai vendo que alguns reflexos de quando você era criança, como eles fazem sentido na sua vida. Como que, por exemplo, na escola, um trauma que você teve ali na infância, se hoje você é adulta, se alguém brinca com você com uma coisa que lá atrás te chateou, hoje em dia você já não deixa mais, você tá assim, não, peraí, você já se impõe. Não, eu não aceito mais que você brinque comigo dessa forma, porque isso me machuca, isso me magoa. Só que há um tempo atrás a gente não sabia sobre isso, sobre bullying. A gente achava tudo normal. E isso não é normal. Se te chateia, se te deixa mal, se te incomoda, não é normal. Eu só quero que fique claro, galera, que esses haters, essas pessoas, elas gostam de audiência, elas gostam de ibope, elas gostam de compartilhamento. Enfim, vamos quebrar essa corrente do mal que tá aí espalhada na internet. Recentemente, na minha cidade, Taubaté, Minas Gerais, eles criaram, acho que foi a segunda vez, pelo menos que eu acompanhei assim de perto, um Instagram para poder falar mal sobre as pessoas. E como é vazio isso? Como é ridículo, sabe? Eu não tenho nem palavra. Eu acho que a pessoa oferece o que tem dentro dela, entendeu? Ela reflete o que tá dentro dela. Então, se ela não tem nada de bom para poder oferecer, ela realmente só vai oferecer coisa ruim. Mas é você que tem que ver como que isso vai influenciar na sua vida. Se você tiver com a saúde mental bacana, isso não vai ter tanto peso na sua vida, entendeu? Mas se você já estiver passando por um período difícil, isso vai vir muito, muito mais forte e vai te atingir muito, muito negativamente. Então é só pensar que isso realmente é algo sobre a pessoa que criou, não é sobre você. Porque é Deus que conhece nosso coração. Ele que sabe da nossa luta, Ele que sabe do que a gente passa, do que a gente já passou lá atrás, para ser quem a gente é hoje. E é isso que você tem que se apegar, ao melhor de você, ao que você tem de melhor a oferecer, entendeu? Para finalizar, gente, eu só queria dizer que, assim, esse canal que eu criei não é sobre likes, não é sobre curtida, não é sobre, que você tá querendo aparecer aí no Instagram falando isso. Não é, cara, isso não é sobre isso.
Eu tenho projetos futuros que eu preciso desse nicho de pessoas. Eu quero compartilhar as minhas experiências com vocês. Eu quero que vocês se sintam como pessoas normais, assim como eu também sou uma pessoa normal. E inclusive, eu não gosto do termo de fada sensata. Eu acho que todo mundo pode errar, entendeu? Eu acho que você tem que aprender com o erro e evoluir. Eu acho que isso sim é uma coisa positiva. Mas não tem aquela pessoa, sensata, sensatíssima, fada sensata. A gente tá vivendo a geração do cancela. Tem um dia que você tá super em alta, outro dia você tá cancelada só porque você falou uma coisa que as pessoas não concordam. E isso gera esse cancelamento na internet, que é um termo utilizado pra falar, tipo assim, não, você não é isso tudo, ou tipo, nossa, nada a ver, você é ridícula. Então a gente tá vivendo muito nesse momento. Uma hora a pessoa te ama, outra hora a pessoa já te odeia, entendeu? Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. Foi uma proposta um pouco diferente, eu acho que eu não falei nos outros sobre isso. E eu gosto de uma passagem, eu vou só finalizar deixando essa passagem pra vocês, que é o meu mantra. Algumas pessoas vão achar engraçado, chacota, enfim. Isso aí é com vocês. Mas é uma mensagem, uma passagem que fala o seguinte: seja forte e corajosa. Não se desanimes nem se desampare, porque o Senhor, o seu Deus, está contigo por onde você for. Isso eu acho que faz muito sentido na minha vida e eu quero deixar aí pra vocês pra poder finalizar o vídeo.